Olá, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma live agora com Rodrigo Dias Rosa, professor. Já está entrando aqui. Para a gente conversar hoje sobre ICMS, antecipação do ICMS. Algumas novidades que nós teremos hoje para conversar. O professor Rodrigo Dias Rosa já está aqui. Olá, Olá, boa professor. noite. Tudo Boa bem, noite, Laura? Rodrigo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Consegue me escutar bem por aí? Estou escutando bem você. Tudo tranquilo. O pessoal aí chegando. Boa noite, É... pessoal. Olá, Paulo. Boa noite. Estava aqui anunciando que hoje a gente vai conversar aí sobre essas novidades de ICMS, essa questão da inconstitucionalidade decretada pelo STF. O pessoal vai Isso. entrando aí, a gente vai começando a nossa conversa, mas enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai apresentando o Rodrigo. Eu costumo, Rodrigo, não apresentar, mas deixar que o nosso convidado se apresente. Ninguém melhor para apresentar do que o próprio convidado se apresentar. Então, por favor, Ah, faça as honras da sua apresentação. pronto, então eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Laura, quando me fez o convite, né, prontamente, né, eu fui logo, né, foi um tema que a gente estava discutindo nas entrelinhas antes, né, então, como eu sou Rodrigo Dias Rosa, sou contador, professor de graduação e pós-graduação, especialista em ICMS e SS Simples Nacional, perito também, trabalho com a parte de perícia, tanto perícia na parte financeira, né, como perícia contábil, e tanto na graduação como na pós-graduação, sempre com matérias de direito tributário, matérias voltadas a essa parte tributária. E sou acadêmico também de direito, né? Então, estou no último período. Então, sou professor, eu fico brincando, porque eu sou professor e aluno da FANESE, né? Então, horas eu estou na sala de aula como professor, no primeiro horário, e no segundo horário eu estou na sala de aula como aluno. Então, é uma honra estar nesses dois caminhos, assim, né? Tanto de um lado como do outro. E sou professor também da FAMA, né? Da Faculdade Amadeus, e da BSSP, que é uma empresa que onde eu tive a oportunidade também de conhecer Laura. Na verdade, o primeiro contato com Laura foi numa palestra do CRC, onde eu estava ministrando a palestra e Laura também. A gente teve o primeiro contato, depois nos conhecemos mais nessa parte no módulo de Simples Nacional, na pós-graduação. Então, esse é o Rodrigo, né, que trabalha um pouco. A gente trabalha, nós temos uma empresa chamada Dias Rosa Consultoria, que fazemos muito trabalho de treinamento para os contadores e para os empresários. Somos uma empresa credenciada pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde nós somos capacitadores dos contadores. Então, sempre nesse viés de administrativo e tributário, né? Então, é um grande prazer estar aqui contigo, Laura. Prazer nosso para a gente discutir hoje. Você sabe que a gente se conheceu realmente naquela palestra do lado do CRC. Foi uma excelente palestra. A gente uniu a alguns profissionais ali. O CRC uniu alguns profissionais e foi um excelente encontro ali. E depois a gente realmente se encontrou, você como meu professor no MBA lá da BSSP. E aí pronto, aí a gente firmou aí uma amizade e de grandes discussões também no direito tributário. Brevemente você será nosso colega advogado, tributarista, mais um grande colega aí na área tributária. Mas, enquanto isso, você ainda não formado em Direito, mas já vendo as nossas decisões, grandes decisões do STF, grandes discussões nos temas de Direito Tributário, uma delas recém-saída aí do STF, que é essa que a gente vai discutir hoje, da inconstitucionalidade da antecipação do ICMS, que é fruto do RE. Eu vou dar até aqui o número aqui para quem estiver assistindo quiser anotar. A gente vai estar discutindo a decisão do recurso extraordinário 598677 do Rio Grande do Sul, tá? E antes da gente adentrar, Rodrigo, nos meandros aqui dessa decisão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre antecipação do ICMS, porque eu sei que aqui a gente vai ter empresários assistindo, a gente vai ter contadores, colegas advogados da área tributária, estudantes, enfim. É bom a gente comentar um pouquinho sobre essa questão da antecipação do ICMS, até porque a antecipação do ICMS é um tema muito questionado nos tribunais e no STF, né?
porque a gente fala muito da questão de antecipação do CMS, fere o fato gerador, né? A ocorrência do fato gerador, ou seja, o tempo do fato gerador. E isso se discute muito dentro das empresas, sempre se discutiu muito dentro das empresas a questão de que você prejudica muito financeiramente as empresas com essa antecipação. Então, vamos começar, como se fala, do começo, né? Vamos falar um pouquinho de antecipação, o impacto disso dentro das empresas, empresas do simples, empresas do lucro presumido e lucro real. Para a gente, depois de lanchar para a decisão, vamos falar um pouquinho da antecipação e essa questão contábil e financeira nas empresas. O que é que você pode relatar para a gente aí? Pronto, então isso mesmo. Nós temos vários tipos de ICMS, né? Então, a antecipação, a gente precisa justamente desmembrá-lo, né? Então, é uma coisa bem interessante que nós temos, que a antecipação, nós temos antecipação tributária com encerramento de fase e temos antecipação tributária sem encerramento de fase. O nome já está dizendo, encerrou a fase, ou seja, eu pago na entrada, ou seja, eu pago ou na entrada ou quando o meu fornecedor não faz esse recolhimento, que eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar sobre substituição tributária, que é muito parecido e a gente acaba confundindo. Eu acabo pagando isso na entrada do produto e quando eu faço a venda, eu não tenho mais ICMS. Então, aí eu tenho antecipação tributária com encerramento de fase. Só que cabe lembrar que a antecipação tributária com encerramento de fase são para aqueles produtos que têm substituição tributária, que vai estar lá no anexo 9 do regulamento do ICMS e algumas entrelinhas dentro do nosso regulamento, que é bem legal ler o regulamento, que eu fico brincando, né? A gente começa a ler aqui e vai para lá, a gente que trabalha com essa parte de legislação é bem interessante. Então, assim, eu acabo antecipando o tributo para depois, na minha venda, eu já não tenho mais. Um dos objetivos principais, que quando veio a antecipação tributária com encerramento de fase, é que quando se iniciou foi com aqueles produtos que são produtos de difícil fiscalização. Um exemplo, autopeças. Quem pega a nota fiscal da autopeças? Combustível. Quem pega a notinha? Então, anota aí, quem está aqui conosco. Você pega o cupom fiscal lá do combustível, se não precisar comprovar uma despesa com combustível. Então, por ser algo de difícil fiscalização, pelo costume, se criou a substituição tributária de ICMS. Só que qual é a diferença da substituição tributária para a antecipação tributária com encerramento de fase? Eu fico brincando nos nossos treinamentos para os contadores que só mudou o nome, mas é a mesma coisa. A substituição tributária, existe o convênio entre o Estado, no caso específico nosso, o Estado de Sergipe e o Estado de origem da mercadoria. Se não houver um convênio, quando essa mercadoria internaliza no nosso Estado, então aqui no nosso Estado de Sergipe, como não tem obrigatoriedade do fornecedor fazer esse recolhimento, porque tem aquele princípio da territorialidade, né? Sim. Então, devido ao princípio da territorialidade, teria que ter esse convênio. Não existindo o convênio do Estado de Sergipe com o Estado, por exemplo, de São Paulo, sim, quando essa mercadoria chega aqui em Sergipe, o Estado vai cobrar antecipação tributária sem encerramento de fase. Por quê? Porque era um produto que era com ST, que popularmente a gente chama de ST, porém não foi feito esse recolhimento pelo fornecedor, ou porque o fornecedor esqueceu, ou porque não tem convênio que obrigue esse fornecedor. Então aí é a antecipação tributária com encerramento de fase ou substituição tributária de ICMS-ST. Resumindo, fornecedor faz ICMS substituição tributária, fornecedor não faz antecipação tributária com encerramento de fase. Só que nós temos um outro que é a antecipação tributária sem encerramento de fase. E aí o sem encerramento já está dizendo, eu vou antecipar uma parte e depois eu vou ter o crédito desse valor e quando eu fizer uma nova venda, né, quando eu for fazer a venda desse produto, eu vou pagar ICMS de novo e vou compensar esse valor que eu paguei. E aí vamos dizer bem simples, o ICMS antecipação tributária ele é calculado pelos contadores através do sistema DIA, que é um sistema do próprio Cefaz, onde captura as notas e ele paga o dia 25. Então, eu pago no dia 25 esse ICMS e vou ter uma compensação na minha apuração do mês seguinte, que é justamente no ICMS normal. Só que, Laura, eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal. A mercadoria que eu comprei hoje, eu já consigo vender amanhã? Então, será que eu consigo já vender amanhã e pagar ICMS da mercadoria que eu ainda nem vendi? Então, aí vem essa questão. Então, eu já antecipo uma parte desse valor para o Estado. Só que para as empresas que são do Simples Nacional, o Estado de Sergipe criou outra figura, que é a complementação de alíquota. Que é o quê?
É a mesma Exato. coisa, só que muda o nome, certo? Então só muda o nome. Então nós E, temos antecipação e tributária. achar que mudando o nome está mudando o instituto, não está, né? Não tá, né? Então aí eu tenho lá, o Estado criou complementação de alíquota, porque além disso, eu estou falando dos tipos de ICMS que a gente paga quando a gente compra mercadoria. Porém, quando tu Sim, compra, porque quando eu falo mercadoria, é mercadoria para revender. Porém, também tu sim, pode comprar para usar, que é o que a gente chama de sim. material de uso e consumo. Ou para o imobilizado, que está lá previsto no artigo 48 e diante do regulamento do ICMS, que diz que ativo imobilizado é tudo aquilo que você compra com vida útil de acima de 12 meses, desde que não seja material de construção. Está lá no artigo 48 e diante do nosso regulamento do ICMS Sergipe. Então, nesse caso, eu vou pagar, não é antecipação, é diferencial de alíquota. Então, nós temos antecipação tributária, substituição tributária, diferencial de alíquota e complementação de alíquota. Tudo isso no ICMS. Então, toda vez, eu fico até brincando no treinamento que a gente tem, que é ICMS diferencial de alíquota, em que situação devo pagar? Porque é tanta situação que a gente tem que verificar, isso vai ser isso, esse vai ser aquilo, então tem que ter esse detalhe como um todo, né? E o que é objeto dessa decisão é a antecipação tributária sem encerramento de fase, né? Então a gente Exatamente. precisa justamente verificar essas formas que nós temos para isso. Então, resumindo, comprei fora do estado mercadoria para revender, vou ter que pagar alguma coisa. Ou como antecipação tributária, né, de acordo com como está a legislação do nosso estado, que pode ser com encerramento ou sem encerramento de fase, ou substituição tributária. E é justamente isso que tem tido esse questionamento, né? E as empresas que são do Simples Nacional, vai ser a complementação. Só que lembrando, complementação de alíquota, empresa do Simples paga, mas não tem o crédito. Ela não Exato. tem isso de volta. Diferente das empresas do lucro real e lucro presumido, que pagam antecipação tributária sem encerramento de fase, porém compensa na apuração seguinte, que vence no dia 9. Então, você falou, você deu uma aula aí sobre as questões dos institutos e a gente lendo a decisão do STF é exatamente isso, né? Porque ele está tratando, na decisão do STF ele fala da substituição tributária com e sem substituição tributária, com e sem encerramento de fase. E aí você vai lendo a decisão, os ministros eles pegam decisões anteriores do próprio Supremo, discutindo sobre os institutos, sobre a questão da temporariedade do fato gerador, quando a gente está discutindo só o tempo desse fato gerador, se eu estou antecipando o fato gerador, se eu não estou. Estou colocando isso só para como a gente vê como é importante ter o conhecimento dos institutos, da significação jurídica de cada instituto, para a gente conseguir enquadrar isso e saber se o que o gestor local ou o legislativo local está fazendo, ele está seguindo as regras da Constituição Federal ou do CTN. Porque é justamente nesses detalhes aí que a gente leva essas discussões para o judiciário e a gente tem decisões importantes como essa. Porque aí essas decisões podem mudar a vida tributária e a vida financeira da empresa. Agora, você citou uma questão extremamente importante, que essa decisão ela pode modificar muito a vida de uma empresa que está no Simples, por exemplo. Né? Como você colocou aí, uma empresa no Simples, ela antecipa, mas ela não tem direito a crédito. E aí eu queria que você ainda focar um pouquinho mais nisso. Né? Nesse caso da decisão do STF, que a gente ainda não entrou especificamente nela, mas uma decisão como essa, ela vai atingir mais diretamente uma empresa que está no Simples do que uma empresa que está no lucro real, no lucro presumido? Isso mesmo. Então, por quê? Empresa do Simples, o que é que vai acontecer? O que eu posso dizer assim, aquela questão como a gente conversa nos bastidores, assim, eu ganho, mas não levo, né? Então, ganho, mas não... Então, o que acontece? Quando a empresa é do lucro real e lucro presumido, ela paga essa antecipação sem encerramento de fase no dia 25, porém no mês seguinte, vamos dizer, estamos em setembro, ela paga agora, dia 25. Dia 25 agora Sim. ela vai pagar, porque lá no sistema dia, você empresário que está aqui com a gente, deve receber um documento, um DAI, para pagar no dia 25. Ali está, entre os valores que estão ali, tem a antecipação tributária sem encerramento de fase. Tu paga dia 25. Só que quando chegar no dia 9, que é quando vai fazer, no mês seguinte, em outubro, que está fazendo a apuração de setembro, o que é que acontece? Você vai creditar esse valor que foi pago. Então, é aquela questão.
eu antecipo, mas logo no mês seguinte eu tenho de volta. Já para as empresas do Simples Nacional, que paga a complementação de alíquota de ICMS, ela paga, porém não tem esse dinheiro de volta. Então, um exemplo, eu estou lá, estou comprando a mercadoria do estado de São Paulo. São Paulo vendendo para a gente, em regra, a mercadoria vai vir com 7% de alíquota. Se esse produto aqui for 18%, então nós temos um diferencial aí que a gente chama de complementação de Sim. 11%. Só que, Laura, tem outra questão que tem que levar em consideração. Essa diferença é por produto. Sim. Imagine um produto que de São Paulo vem com a alíquota de 7% e esse produto aqui seja 25%. Sim. Olha, então tu pagou como complementação tributária 18%. Então está sendo 18% a mais o custo da mercadoria para ti em referência ao ICMS. Então, por que eu gosto muito de frisar isso? Porque às vezes a gente vai no automático de que a alíquota do Estado de Sergipe é 18%, mas não é 18%. Tem a alíquota de 25%, tem a alíquota de 12%, tem vários tipos de alíquota. Então, essa diferença é justamente isso. Então, imagine a empresa do Simples Nacional comprando fora do Estado, pagando o ICMS, complementação de alíquota de 11%, 6%, depende de onde vem, e não deveria ter essa cobrança. 11% no volume de compras, olha quanto a empresa está perdendo no seu fluxo de caixa. Estamos passando por um momento de pandemia. Imagina isso na pandemia e ainda tendo essas compras fora. E outra coisa, se o produto for importado, independentemente do estado que ele venha, a alíquota vai ser 4%. Sim. Se ele for importado com conteúdo de importação acima de 40%, que é a resolução 13 lá do Senado. Então, o que acontece? Olha que diferença absurda. A diferença de alíquota ainda é... De alíquota. Aí se torna maior, né? Porque o produto maior ainda. Assim, maior ainda, porque lá na legislação, né, lá definido pelo Senado Federal, tem lá. Quando você tem operações interestaduais entre a região sul e sudeste, exceto Espírito Santo, com destino ao norte e nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, vai ser a alíquota de 7%. Porém, se o produto for importado ou com conteúdo de importação acima de 40%, aí a alíquota passa a ser 4%. Então, se São Paulo vende para a gente é 7%, se o produto for importado, 4%. Bahia vendendo para a gente a alíquota é 12%, mas se o produto for importado é 4%. Então, olha quanto essas empresas do Simples Nacional, comprando fora do estado, houve uma perca no seu fluxo de caixa referente a esse diferencial. E que agora vem a decisão e diz que isso é inconstitucional. Então, olha o impacto disso nas finanças das empresas. Então, é uma decisão muito importante que a gente tem. Porque quando se pensa logo nisso, o pessoal, muitos acabam pensando assim, não, só serve para empresa grande, só lucro real e lucro presumido. Né? No caso específico, ela é mais voltada para as empresas que estão no Simples Nacional. Justamente por isso, porque não tem esse crédito. Você falou uma questão interessante das empresas do Simples, que a pessoa já pensa logo em empresa grande, Rodrigo, mas assim, na atuação da advocacia tributária, existe realmente um estigma em relação a isso, porque o próprio STF, os tribunais, há muito já vem decidindo, contrário às empresas do Simples, em algumas teses tributárias, teses que são comuns para as empresas que estão no lucro real, no lucro presumido, principalmente empresas do lucro real, que tem a possibilidade de muita tomada de crédito, né, pela própria característica do regime tributário. Então, existe uma inibição muito grande da própria advocacia tributária de questionar determinados créditos ou determinadas possibilidades de crédito nas empresas do Simples, porque o STF vem reiteradamente dizendo que, em virtude do próprio regime, da simplificação que foi feita e da motivação da lei, não seria possível. No que pese a gente saber, e você ensinar muito bem, a segregação, que é característica, né, da gente saber exatamente fazer essa segregação, ter a necessidade de fazer isso para a gente saber o que está contribuindo, quanto que a gente contribui para cada tributo que está ali inserido naquela alíquota, na cada faixa de tributação ali do Simples. Então, a gente tem uma inibição muito grande. Isso não quer dizer que as empresas do Simples
elas não estejam, não possam estar numa busca constante de outras irregularidades que o legislativo ou o próprio executivo local possa estar praticando, como está acontecendo com essa decisão agora do STF, que na realidade a gente não chegou ainda a entrar ainda na decisão, mas a gente vai falar dela, que é o nosso tema hoje, que é de uma questão de formalidade de lei, mas atinge as empresas do Simples. E talvez, ou com quase absoluta certeza, é quem mais vai se beneficiar, na verdade, hoje, com essa decisão, são as empresas do Simples, porque como você colocou, a empresa do Simples ela não tem direito a esse crédito. As outras empresas no lucro real, no lucro presumido, de alguma forma, ela vai tomar esse crédito depois. Então, é aquela coisa, ganhou, mas não levou, tem uma irregularidade lá, tem uma inconstitucionalidade, mas ela tem como compensar isso, o Simples não tem, né? Acho que a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu passar aqui. O Edson está perguntando se tem como recuperar os últimos 5 anos. Tem também, deixa eu ver aqui. Um grande abraço ao pessoal que está chegando aí, todo mundo. Tem a pergunta do professor Edson, tá? Justamente se isso vai referente, pode recuperar os últimos 5 anos, né? Se quiser, já pode responder. A gente ia chegar ali lá na frente, mas já vamos responder a gente vai responder isso daqui a pouco, Edson. Mas a resposta é sim, né? Pronto, a resposta é sim. Vamos verificar essa situação. Agora, é bem interessante, professor, porque o professor Edson ele está lá em Rondônia, certo, professor Edson? Tem que verificar a sua legislação aí, como é que foi feito isso, né? Até está sendo comentado aqui também, né? Vamos mediar, né? Vamos fazer Ana, bem-vinda, Ana, obrigada. Grande abraço, Ana. Então, é uma das possibilidades que estamos vendo, né? Nosso sonho de consumo é que os entes públicos possam mediar na área tributária. A gente sabe que o caminho é longo, mas ele é possível, né? A gente sabe que a mediação com os entes públicos ela é complicada, ela precisa de legislação própria, né, por conta do princípio da legalidade, da reserva legal, mas assim, a gente gostaria muito, eu acho que isso seria um avanço enorme, uma demonstração de avanço de gestão, um avanço legislativo. Hoje no estado de Sergipe, a gente tem alguns empecilhos, inclusive nas ações judiciais que a gente impetra, eu já comentei isso com o Rodrigo, a Ana, a gente já comentou bastante sobre isso, e quem advoga na área do direito público sabe disso, existe um convênio que nos impede de fazer, por exemplo, ter audiência de conciliação, a gente não tem essa possibilidade, inclusive os próprios despachos nas fazendas públicas, nos juízes, já despacham, impossibilitando a audiência de conciliação, porque é a indisposição do erário, ou seja, não pode dispor daquele valor, e aí a gente não tem essa possibilidade. Não teria que ter uma legislação própria para isso tudo, mas eu acho que seria um avanço, eu acho que a gente tem que caminhar para isso sim, porque é quem mais litiga, né? Quem mais são réus, né? É o INSS, é a Fazenda Pública, enfim. E a gente poderia chegar assim nesse avanço, porque eu acho que economicamente é um avanço para o país. As empresas avançando economicamente, o país está avançando, não é um retrocesso, muito pelo contrário. Mas vamos seguir aqui o nosso tema, se o pessoal quiser ir enviando pergunta, vamos enviando aí que a gente vai respondendo no decorrer aqui da nossa live. E é bem interessante, né, como essa questão da mediação, porque é algo que se torna bem mais célere, né, então basta a gente, né, tentar ver, estamos trabalhando nisso, né, para que seja. Então quero mandar também, Laura, eu vou te pedir uma licença aqui para mandar um abraço pro meu aluno aí de Teresina, né, olha. Irmã tá colocando aí, meu professor de Civil Nacional aqui em Teresina, lá no Piauí, um grande abraço, certo? Essa decisão vale para vocês aí também, certo? A gente está falando aqui em Sergipe, porém não necessariamente quer dizer que é só em Sergipe que vale essa decisão, certo? Basta verificar os requisitos que daqui a pouco a gente vai comentar com vocês, né, que a Laura vai até comentar essa parte jurídica com mais profundeza, né? Profundidade aqui para a gente, porque não quer dizer que é só Sergipe, certo? Até porque é uma decisão do Rio Grande do Sul, né? Então a gente está fazendo isso para vocês. Então é bem interessante, Laura, que quando a gente pega a decisão, ele na decisão não fala o nome antecipação tributária sem encerramento de fase. Não fala o nome assim, né? Fala justamente o quê? Substituição tributária. Substituição tributária. Entendeu? Então, o que acontece? Ele fala assim, substituição tributária sem encerramento. Aí você começa a pensar, o que é isso? Porque em Sergipe mesmo não se usa essa expressão, né? Se usa antecipação tributária sem encerramento de fase. Então, é justamente isso que a gente vem. E uma coisa que eu gosto de falar muito, Laura,
é que os nossos princípios, as nossas bases que nos levam para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, para a nossa personalidade. E é justamente isso que nós temos também no direito, né? Os princípios que vêm justamente por isso, né? E aí eu deixo contigo para falar um pouco da decisão do STF. Diz aí para gente. Então vamos lá tirar a curiosidade de todo mundo, porque a gente está com uma audiência aqui nacional e você falou muito bem, essa discussão nossa hoje, ela pode estar atingindo vários estados, se não quase que integralmente os estados do Brasil, né? É uma decisão do Rio Grande do Sul, onde estava se discutindo a antecipação do ICMS, mas não especificamente, porque como eu já falei no início da live, a gente já discutiu aqui, a antecipação do ICMS já foi discutida em várias instâncias, no próprio STF, pura e simplesmente a antecipação tributária, a antecipação do ICMS como instituto de antecipar o fato gerador, né? E essa discussão já foi travada lá atrás, já se deu a interpretação e se reconheceu que se poderia, sim, fazer isso. A questão aqui do Rio Grande do Sul, aí é que a gente vai incluir o tema substituição tributária, com ou sem encerramento de fase, se isso poderia ser feito por decreto. Por isso que eu coloquei aqui, já na nossa discussão, que é uma formalidade. Foi uma infração ao grande princípio tributário da legalidade. A gente está tratando de uma área do direito onde a exigência de lei ela está elevada ao princípio máximo desse ramo do direito, que é o princípio da legalidade. Então, no direito tributário, a obediência à lei ela é suprema. E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é porque essa antecipação tributária, com a substituição tributária, ela foi regulamentada por um decreto do Poder Executivo. Então, isso foi levado ao Supremo e o Supremo disse, isso aqui é inconstitucional. Tá? E aí a gente vai comentar de novo como foi essa inconstitucionalidade, como foi decretado, porque a gente tem a substituição, o Supremo na decisão comentou da questão de com a substituição tributária, com e sem encerramento de fase, a gente vai comentar aqui, né? E por que é importante que vocês verifiquem isso nos estados, já que a gente tem aqui profissionais de vários estados? Porque aqui no estado de Sergipe, isso é uma decisão do Rio Grande do Sul, mas no estado de Sergipe, aqui também é regulamentado por decreto. Então, a gente vê uma irregularidade aqui. Inclusive, a gente vai comentar aqui na nossa live que imediatamente após essa decisão do Supremo, o nosso legislativo aqui já foi impulsionado pelo executivo local para tramitar um projeto de lei que já é lei. O Rodrigo também vai comentar. Ou seja, quando eles viram a decisão lá e perceberam que isso ia gerar uma enxurrada aí de ação judicial e de pedidos de restituição de valores, e aí respondendo, acho que foi o Edson, não me lembro se foi o Edson que perguntou sobre a restituição, professor Edson, que óbvio que as pessoas, os empresários vão ingressar com essas demandas pedindo restituição dos últimos 5 anos, só que aqui, sabidamente, já foi protocolado lá no Legislativo o projeto de lei, que já está transformado em lei, mas também já tem uma irregularidadezinha que a gente já vai comentar aqui também, né, Rodrigo? Enfim, vocês precisam verificar como é que isso foi instituído no estado que vocês militam, para ver que se foi também feito por decreto, então também existe a mesma inconstitucionalidade e vocês também vão poder alegar isso judicialmente, tá? Que é outra característica que a gente tem que colocar aqui, que isso tem que ser feito judicialmente, porque essa legislação local, esse decreto local, precisa também passar pelo crivo do judiciário para ser decretada a sua inconstitucionalidade. Isso não se faz administrativamente. A gente precisa ingressar com ação judicial para que a nossa legislação local tenha o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Apenas a gente pega o precedente do Rio Grande do Sul, aquilo que foi entendimento do Judiciário, do Supremo, em relação à legislação do Rio Grande do Sul, a formalidade que foi decretada como inconstitucional lá, a gente traz para o nosso estado, ver se aconteceu a mesma coisa aqui em Sergipe, sim. E aí a gente faz esse crivo do Judiciário, que é uma vida longa aí, mas precisa fazer, né? Então, Rodrigo, vamos lá ingressar lá para a decisão, para a gente começar a discutir, que foi justamente isso. Então, o STF lá discutindo o decreto do Rio Grande do Sul, que regulamentava a antecipação do ICMS por via de decreto do Poder Executivo, disse lá que se faria a antecipação do ICMS com a substituição tributária
via decreto. E aí o STF disse, isso é inconstitucional. Agora vamos discutir essa com a substituição e sem substituição, e como está lá na decisão. Não, é isso mesmo. Então, foi bem interessante, porque lá o princípio da legalidade, né, que está lá previsto lá desde a Constituição Federal, no seu artigo 150, que diz, né, que não se pode exigir aumentar tributos sem lei estabeleça. E aí foi bem interessante que, quando saiu essa decisão, Laura, eu estava ministrando aula na Faculdade Amadeus de Planejamento Tributário. E aí eu cheguei para os alunos e disse o seguinte: peguem aí a lei de ICMS do Estado de Sergipe. Eles pegaram lá a lei 3.796 de 96. Aí eu disse, procurem aí na lei a antecipação tributária sem encerramento de fase. Aí dei 15 minutos de tempo. Procura, não acha. Aí depois eu disse, pega agora o decreto do ICMS, né? Que o que está em vigor, né? O 21.400. Pega o decreto, pegou, procura. Achamos, professor. Achou aonde? No decreto. Tá na lei? Não está na lei. Olha aí a decisão. Princípio da legalidade. Cadê? Tem que ter lei que estabeleça e não decreto. Então foi bem interessante isso. E é uma dica para você que tem outro estado, pessoal. Faz a mesma coisa. Pega a lei do ICMS, que provavelmente vai ser lá de 96 também. Pega a lei que institui o ICMS no seu estado. E depois pega o decreto. Olha quem está instituído o ICMS e antecipação tributária sem encerramento de fase. É justamente isso que, resumindo um pouco, vem nessa formalidade como a Laura estava falando. E aí, quando a gente está nos primeiros períodos da faculdade, tanto em contabilidade como no direito, tem os princípios tributários que a gente fica, pô, para quê, né? Muitas vezes fica essa teoria, mas aí, ó, a decisão é puro princípio tributário, né? E você falou uma coisa interessantíssima, né? Quando a gente está lá na cadeira do direito tributário, a gente fala tanto do princípio e por quê. Olha, nosso direito tributário, ele é prioristicamente de princípios que estão na Constituição. Não tem como você se desenvolver no direito tributário sem entender muito de princípio e daquilo que está na Constituição Federal. Não à toa, essas ações judiciais, praticamente todas vão para o Supremo, porque a gente está discutindo constitucionalidade, formalidade. O Brasil tem essa característica no direito tributário, diferente de outros países. A nossa legislação, ela vem quase que totalmente baseada na Constituição, se não totalmente baseada na Constituição. Todo o restante da nossa legislação, ela precisa estar compactada ali com a Constituição Federal. Então, compreender esses princípios, entender essas significações, conhecer muito bem esses institutos é a base para você entender todo o restante do direito tributário. O que vier depois de legislação, se você não entender isso, você não vai dissecar essa legislação. Você vai pagar imposto maior. Isso a gente discute muito com os empresários, a gente discute muito com toda a cadeia de profissionais que faz parte de uma assessoria tributária, né? Que não é só advogado e contador, porque a gente precisa de um financeiro, de alguém na área econômica, e a gente tem que discutir muito isso com eles. Precisa conhecer muito bem os institutos a fundo, porque às vezes, aqui nessa decisão mesmo, não está se questionando se a alíquota está errada, se a base de cálculo está... Não, a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo formalidade. A formalidade derrubou tudo. E para isso eu precisava conhecer instituto, precisava conhecer princípio, né? Eu não precisava ir além. E eu falo muito isso, eu falo, gente, a gente precisa conhecer muito bem esses princípios, porque eu posso derrubar uma lei inteira, eu posso derrubar um decreto desse inteiro, porque eu conheço muito bem um princípio, porque eu conheço muito bem a parte de direito tributário que está na Constituição. Então, esse conhecimento ele é a base de tudo. Você quer conhecer direito tributário, você tenha muito conhecimento da parte constitucional, né? Porque você pega uma decisão dessa, como a gente está discutindo hoje, é formalidade, é conceito do que pode e do que não pode ser na antecipação através do fato gerador, é conhecimento de fato gerador, né? É conhecimento do princípio da legalidade, é conhecimento do princípio da reserva legal. Isso são princípios, né? Lá não se discutiu ali, quando não se discutiu princípios. Então, isso é extremamente importante, a gente precisa focar muito nisso. Quando a gente está fazendo planejamento tributário, muitas vezes a gente está discutindo isso. E a gente não precisa chegar logo nos números, né? Porque às vezes a gente quer logo chegar nos números, saber se, vamos ver se eu consigo diminuir isso, aquilo e tal. A gente tem que conhecer a atividade do empresário, conhecer a atividade, em que sistema tributário ele está inserido,
né, o regime tributário que ele escolheu, né, e a atividade dele, em que sistema ele está inserido, para eu ver as formalidades e a legislação que ele está inserido, o que é que eu posso argumentar nisso, né, judicialmente, extrajudicialmente, não estou aqui nem dizendo que a gente tem que judicializar, não é isso, tá? Não é um caminho de judicialização, mas é um caminho realmente de formalização. Então, isso é muito importante. Até porque, né, Laura, eu lembro muito quando eu ministro o curso de CMS substituição tributária, e eu sou muito contra a substituição tributária, né? Porque eu sou contra, porque você acaba pagando o tributo antes mesmo de vender. Então, você paga o tributo na entrada e já pagou aquilo, e quando você for vender 3, 4 meses, então você faz com que a empresa fique sem fluxo de caixa. Só que sempre no treinamento eu digo o seguinte, eu não posso dizer que é inconstitucional porque a Constituição Federal diz que pode, a substituição tributária. Exato. Que é a antecipação tributária com encerramento de fase. Sim. Eu não posso dizer que é infralegal porque a legislação diz lá, a lei Candir diz que pode. Então, eu trato muito isso, mas só que é o quê? No treinamento de substituição tributária. Ou seja, também que está ligado à antecipação tributária com encerramento de fase. Aí vem agora a decisão da antecipação tributária sem encerramento de fase. E é um cuidado também, porque quando a gente for fazer alguma consultoria, algo assim, deixar bem claro que não é toda antecipação. Porque muita gente começou a mandar mensagem para mim dizendo, então quer dizer que eu não vou pagar mais nenhuma antecipação. Epa, não é assim. Sim. Tem que ter cuidado que não é toda antecipação sem encerramento de fase, e a decisão fala também, né, que trazendo isso no caso de Sergipe, que instituiu a complementação de alíquota de ICMS. Só que dentro da complementação de alíquota de ICMS, são mercadorias para revenda, tem mercadorias para uso, tem mercadoria para consumo. Então também não são todos os valores pagos como complementação de alíquota. Aí eu preciso de uma perícia justamente para poder desmembrar isso, fazer um trabalho de verificar quanto dessa complementação foi referente a isso, foi referente àquilo. Então são situações como essa que a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Veja que no estado de Sergipe a gente está discutindo instituto também, né? A gente tem lá na decisão do STF que sem o encerramento ele teria que ter uma lei no sentido formal, não poderia ser feito por decreto, e por isso ele declarou inconstitucional. Ao contrário, ele também diz lá que com o encerramento ela poderia sim ser feita por decreto, não é isso? Isso. Porque lá vem dizendo justamente o quê? Como já tem previsão na própria legislação, pode ser feito. Né? Então, porque já existe previsão legal, né? Exatamente. Aconselho a quem estiver aqui nos ouvindo que vá lá na decisão, porque ele explica muito detalhadamente, a decisão explica muito detalhadamente por que eles entendem que de uma forma é constitucional e de outra forma, com encerramento é constitucional e sem o encerramento. Desculpe, é o contrário. Com encerramento ele é constitucional. Constitucional e sem encerramento é inconstitucional, exato. E ele separa, explica e dá os precedentes do STF. Veja que a gente está discutindo aqui do decreto do Estado de Sergipe, que a gente já tem um nomezinho diferente, mas que, na verdade, a operacionalização é muito parecida e feita também por decreto, que se a gente tiver que discutir isso judicialmente, e possivelmente as empresas vão estar discutindo isso sim judicialmente, a gente já vai pegar esse precedente e enquadrar nesse instituto da forma como o STF declarou aí nesse recurso extraordinário. Aí vamos voltar lá agora para os efeitos dessa decisão, Rodrigo. Já respondendo ao professor Edson, em relação aos 5 anos que a gente já colocou, mas é porque a gente tem também o projeto de lei daqui do Estado de Sergipe, e isso causa aí um efeito na questão da recuperação dos últimos 5 anos. No nosso caso aqui, a gente tem uma questão particular, mas a gente pode ter uma questão diferente relacionada aos outros estados, que a gente não sabe se os outros estados ingressaram também com um projeto de lei, né? Se tem tramitação no legislativo deles para outro projeto de lei, mas o caso aqui logo depois, como eu falei, logo depois da decisão do Supremo, a gente já teve um ingresso enviado pelo Poder Executivo de um projeto de lei que já se transformou em lei, não é isso? E isso causa um efeito nessa recuperação, né? Para a gente aqui do Estado de Sergipe. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, justamente isso. Como saiu essa legislação,
quem quiser anotar aí o número da lei, que instituiu a Lei 8.739, de 3 de setembro, viu? 3 de setembro agora. Ela foi O publicada projeto dia 4. o projeto foi do dia 17, se eu não me engano, de agosto. Foi assim, ó. E é Super tanto que no rápido. projeto fala, né? Para se adequar à decisão do STF e tal, né? Sim, importante. O projeto daqui de Sergipe, ele foi com a motivação, a fundamentação do projeto, dizia lá que o projeto estava sendo encaminhado com vistas a fazer a adequação da legislação local diante da decisão recente do Supremo relacionada a esse recurso extraordinário. Então, o próprio executivo aqui já reconheceu, sem ação nenhuma, de que a nossa legislação era inconstitucional, mesmo sem declaração judicial. E aí ele já encaminha com essa fundamentação para que o legislativo, em caráter de urgência, já voltasse e transformasse em lei. Então, ele foi publicado dia 4/9, e aí ele começa nessa legislação, ela é bem pequena, só tem 4 páginas, porque ela está alterando aquela lei que eu falei lá, a 3.796, que é que cria o ICMS no estado de Sergipe, e aí ela começa a alterar alguns artigos, e é bem interessante que ele acrescenta uma nova seção na lei, que é a seção onde vai ter o quê? Justamente a complementação de alíquota. Na antecipação tributária sem encerramento de fase, que a gente chama também de antecipação parcial, e da complementação de alíquota de ICMS, ou seja, criou uma nova seção na lei. Então, criando justamente esses tributos. Só que tem uma questão, Laura. Ela foi aprovada, deixe-me ver aqui, dia 3 de setembro, e teve sua publicação dia 4. Só que diz bem assim lá no final. Lembre-se que nós estamos criando um tributo, né? Sim. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Temos um grande problema aí também para ser discutido. Você criou o tributo agora e já está na data de sua publicação. No dia seguinte já manda cobrar. Então, lembre-se, dia 4/9 foi feita a lei instituindo, e dia 25 agora eu já vou pagar esse tributo, que é que vence agora, daqui a 4 dias. Então, é uma interrogação, né? Então, por isso eu lembro muito dos princípios tributários, que nós temos o princípio nonagesimal, né? E aí já é outro princípio, já é outra discussão. E a anualidade, também, né? E nós temos também a questão da anualidade que está junto também, e nós temos a questão de hermenêutica, né? Olha aí a importância da hermenêutica jurídica para a gente aí, né? Então, é tudo algo que a gente precisa já treinar isso, né? Então, será... Né? Aí a gente deixa a interrogação, né? E agora? Como é que faz? Então, a gente sabe que com esse efeito nos últimos anos, a gente tem, então, o pessoal que está de fora, então, o pessoal do Piauí, o pessoal de Rondônia que está aqui conosco, verifica no seu estado como foi criada a antecipação tributária sem encerramento de fase, e verifica se as empresas do Simples foi criado um novo instituto, como no caso de Sergipe, ou não, certo? Então, verifica isso. Verificando essa questão, verifique se a legislação foi feita através de decreto ou através de lei. Né? Então, é tanto que na decisão fala lei ordinária, no sentido, né, da lei ordinária, que vai lá para a Assembleia, toda aquela questão toda. Então, foi feito isso. Se foi feito dessa forma, essa decisão também vale aí para o seu estado. Então, particularmente aqui para o nosso estado de Sergipe, nós temos duas questões aí, né? Uma, verificar, né? E agora, essa lei que foi publicada dia 4, dia 25 eu já tenho que pagar? E cadê o princípio? Né? Nós temos o princípio nonagesimal e o princípio da anualidade. Se o tributo é criado ou majorado no ano, só pode ser cobrado no ano seguinte, respeitado o intervalo de 90 dias. 90 dias. Então, tem um dilema aí pra gente. E o passado, né? Então, nós temos aí os últimos anos que pode ser, né, objeto de uma recuperação. Né? Então, olha aí a oportunidade que a gente tem, e principalmente agora que as empresas estão com problema de caixa, né? Exato. Essa questão da legislação local, aqui a gente tem um efeito, né? A gente não sabe nos outros estados, que cada um precisa verificar nos seus estados como é que está sendo tramitando. Talvez os outros estados não tenham tido essa pressa como o Sergipe teve. Então, qual é o nosso efeito aqui em Sergipe? É que a gente tem essa discussão da legislação, que no dia 4 já foi publicada, mas que a gente tem esse grave problema de não atender 2 princípios
né, importantíssimos, né? Então, vamos que a gente tenha mais uma inconstitucionalidade aí para ser declarada. Então, a gente tem aí os últimos 5 anos e esse pedacinho aí de resto de ano aí que não está sendo obedecido, porque na prática, quer dizer, na formalidade, ele só poderia cobrar isso, passar a cobrar isso a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, a gente tem um problema sério aí a ser resolvido, que pega poucos meses, mas poucos meses para uma tributação como a gente tem é muita coisa. Isso reflete muito no caixa de uma empresa e isso é muito dinheiro. A gente está falando de muita coisa, né? Porque quando a gente fala de tributo no Brasil, um mês já é muita coisa. Então, num estado, né, tá aí saindo do Sergipe, que não tenha a legislação, então aí você está falando de que a gente tem 5 anos e o tempo que tramitar o processo, porque até não ter uma nova legislação que supra essa inconstitucionalidade, é o tempo que durar o processo de declarar essa inconstitucionalidade, aí você vai ter mais de 5 anos aí para recuperar. No nosso caso aqui, a gente tem 5 anos mais um pouquinho, né? Aí, então, a gente tem aqui, teve uma estratégia do governo de paralisar essa prescrição, vamos dizer assim. Vamos dizer, né, vamos dizer aqui, a partir de janeiro, as empresas que não começarem a verificar isso e a recuperar, cada mês que, vamos dizer, a gente tem 60 meses aí para recuperar, vamos arredondar aqui nos 60 meses. Em fevereiro você tem 59, né? Em março você tem 58. E aí vai, ou seja, pega a ampulheta, vira e começa a descer a areiazinha até que... Né? E então, tem outra coisa, né, Laura? Que a gente pode até ver o seguinte, logo no início a gente comentou sobre as empresas do Simples Nacional, que seria o maior objeto nesse sentido. Sim. Porém, a inconstitucionalidade dessa lei nova, desse período agora de setembro, outubro, novembro e dezembro, vale para as empresas que não são no Simples, né? Porque aí o que acontece? Então aí muda a situação agora, né? Vale para todas. Então, imagine você deixar de pagar antecipação tributária de 18%, de 15%, de quantos por cento for de cada produto. De quantas compras vocês fazem fora do estado e você segurar esse valor justamente com essa questão da lei já ter saído de forma inconstitucional por causa do princípio. Então, olha, é aquela questão. Ah, Rodrigo, mas eu não vou pagar dia 9, mas você só vai pagar dia 9 o ICMS das vendas que você fizer. E aqui a gente está falando de ICMS das suas compras. Então, se você comprar em setembro e só vender esse produto lá em dezembro, você só vai pagar em janeiro o ICMS. Então, olha o lapso temporal aí, né? Então vai a dica, né? Então, justamente isso, para as empresas do Simples, né, tem essa possibilidade do passado, do presente, né, presente e futuro. Para as empresas que são lucro real, lucro presumido, tem o presente e futuro, né? Exatamente. Então, são situações... Claro, aí o pessoal começou a me perguntar, Rodrigo, eu vou fazer isso administrativamente, vou conseguir? Não. Não vai conseguir. Aí me perguntaram também, Rodrigo, eu posso chegar lá no sistema de zerar? Não, certo? Não faz isso. Não faz isso porque aí já é outra situação. Então, tem que ter esse cuidado nesse dia a dia, né? Alguém perguntou o número da lei. Ah, não, mas alguém já colocou aqui. Marisete perguntou o número da lei, né? E Alex já botou aí. Obrigado, viu, Alex? Então, é justamente isso, né, Laura? Esse cuidado que a gente tem que ter, né? É porque tem que ter essa compreensão que muitas questões tributárias a gente não tem como fazer administrativamente, ainda que o Supremo faça essa declaração de inconstitucionalidade. Até porque a gente está tratando uma declaração de constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul, né? Vamos deixar claro que a gente está pegando esse instituto lá, esse precedente, porque a gente sabe que nos outros estados acontece a mesma coisa. Então, a gente precisa ter uma declaração de inconstitucionalidade local, a gente precisa ingressar com uma demanda para que o judiciário reconheça que a nossa legislação também é inconstitucional, quase não sai aqui, inconstitucional, pelos mesmos motivos formais daquela lei lá do Rio Grande do Sul. Então, eu não posso fazer administrativamente porque eu tenho uma lei válida, eficaz, que está surtindo efeitos jurídicos no nosso ordenamento aqui interno. Então, eu não posso fazer isso administrativamente, como tantas outras questões que são transitadas lá no Supremo e que, às vezes, assim, sequer já publicou lá a decisão, é favorável ao contribuinte e quer fazer administrativamente. Não pode, né? Não pode fazer isso.
Então, em muitas situações não podem, tá? Eu estou aqui falando em termos gerais, mas não pode fazer isso administrativamente, principalmente nessa questão que a gente está tratando hoje, porque a gente não tem uma declaração de constitucionalidade da nossa lei. Então, a nossa lei aqui está válida, no que pese uma parte dela foi, vamos dizer assim, com essa legislação que a gente citou aí, né, com essa lei estadual, ela foi regularizada, vamos dizer assim. Né? É isso mesmo. Deixou de ser regulamentada pelo decreto e agora sim a gente tem uma lei formal, tramitada na nossa Assembleia, na nossa Casa Legislativa, não é um decreto que veio do Executivo, tá? Então, a legislação está aí para quem tiver... vou repetir aqui o número do recurso extraordinário. A legislação estadual já foi colocada aí. O recurso extraordinário é 598677 do Rio Grande do Sul, para quem também quiser verificar. Rodrigo, a gente já está chegando aqui no final, a gente tem alguns minutos. Queria que você fizesse aqui algumas considerações sobre essa nossa questão que a gente debateu hoje. Eu acho esse tema fantástico, adoro. Se desse essa aqui, a gente ainda falava mais um monte de coisa. Não, é isso mesmo. Então, primeiramente, eu quero agradecer novamente, Laura, pelo convite, né? Para mim é uma honra estar numa live dessa, né? Justamente contigo. Nós tivemos o Papo DR que tu fez com a gente, né? Então, nós tivemos o Papo DR que tu fez com a gente sobre PIS e COFINS, e aí agora eu estou contigo nessa parte de ICMS. Inclusive, vou aproveitar, vou fazer um convite ao pessoal, que daqui a pouco estou entrando em live também, na Dias Rosa Consultoria, a gente vai falar sobre como controlar os funcionários na parte de home office. Então, todo mundo está em home office, como é que eu posso botar ferramentas para fazer um controle melhor dos meus colaboradores? Então, muito obrigado, eu quero agradecer a ti, Laura, a todo mundo que fez parte aqui desse momento, e dizer o seguinte: direito tributário é isso, né? É mudança toda hora, porém a gente precisa ter um segredo na parte, principalmente tributária, é saber as bases. Se a gente sabe as bases, às vezes o aluno me pergunta alguma coisa na pós-graduação e que eu não sei especificamente aquela resposta, mas eu digo, só pode ser assim. Por quê? Por causa dos princípios, por causa da base, por causa disso. Então, se a gente sabe essa base, se a gente sabe é como se fosse um prédio, né? Então, a base mesmo, o alicerce, o resto é que vem. Então, e através, a gente precisa verificar o quê? Situações como essa. Então, o que é que eu quero pedir a você que está aí conosco? Divulga isso o máximo, porque a gente pode ajudar uma empresa a não quebrar. Então, quantas e quantas empresas estão precisando de ajudas financeiras? E essa pode ser uma delas, porque você vai ter justamente uma folga no seu fluxo de caixa, tanto do presente, né, como o passado, você ter essa recuperação. Então, imagina que você pode suspender essas cobranças que nós temos. Então, é justamente essa ideia que eu quero passar para todos vocês. É uma forma da gente ajudar o empresariado, que a gente sabe que a grande maioria das empresas são micro e pequena empresa, né? Então, nós temos justamente isso também. E aquelas grandes empresas têm essa possibilidade também de questionar a própria lei, né? A nova lei do ICMS. Então, é justamente isso. Vamos disseminar esse conhecimento para todo mundo aí. E é um grande abraço que eu deixo para todos vocês, né? Do professor Rodrigo Dias Rosa. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Obrigada demais por ter vindo aqui ao nosso convite, participar dessa live. É sempre um prazer aqui estar discutindo o direito tributário com você. Eu acho que a gente une aqui o seu conhecimento, tanto do direito tributário quanto da contabilidade, né? Com a nossa atividade aqui de advocacia tributária, porque a prática tributária, ela nos dá uma bagagem assim, enorme para contribuir com as empresas, para unir forças com outras atividades desse conjunto que faz parte do planejamento tributário, que é multidisciplinar, né? E eu acho que como você falou, disseminar conhecimento, prestar informação e aprender junto, porque, na verdade, o direito tributário é um eterno aprendizado. Vem saindo quase que diariamente decisões importantíssimas no direito tributário, no STF, gente. Então, a gente tomar conhecimento disso para aplicar nas empresas que a gente trabalha, para passar para os nossos colegas contadores, advogados, gestores de empresas. Enfim, a gente precisa realmente transmitir, ter o conhecimento, poder transmitir e compartilhar. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Sucesso na sua live, que é daqui a pouco, lá do Papo DR. Gente, participe, eu participo sempre, é fantástico.
recomendo. E mais uma vez, obrigada e sucesso, Rodrigo. Daqui a pouco, mais um pouquinho a gente faz outra live aí, mais lá na frente. Mais uma decisão, a gente faz outra live. Com certeza. Então, estamos aí à disposição. Então, justamente esse trabalho nosso, né, de levar conhecimento, né, para todo mundo. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todo o pessoal que chegou aqui, né, e dizer Sim. que educação, né, transforma as pessoas. Então, a gente precisa justamente transformar e mudar essa sociedade que nós temos, e com a educação a gente consegue fazer isso. Né? Com certeza. Obrigada a todos que participaram, gente. Boa noite, sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.